Olá a todos, tudo bem? Eu sou o João Oliveira, esse é o canal Gerador de Vida e é com muita alegria que nós iniciamos esse projeto, né? Ficou aí guardado mais de um ano, sempre aí por diversos motivos sendo adiado, mas hoje, 1º de janeiro de 2022, eu agradeço a Deus e a você, né, por estar aí nos ouvindo, nos dando esse apoio. E se você gostar e receber e for algo bom para a sua vida, eu te peço algumas coisas, né? Primeiramente, que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever no canal e dividir com outros também, sendo um gerador de vida juntamente conosco. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer, né, por que esse nome gerador de vida. Eu creio muito numa palavra que está lá em Provérbios, no capítulo 10, em que Salomão diz o seguinte: a boca do justo é manancial de vida. Manancial é fonte, manancial é de onde flui água, geralmente água pura, né? E a Bíblia fala que a boca do justo é manancial de vida. E é nisso que eu creio. Quando nós abrimos a boca, devemos falar coisas que edifiquem, né? Num mundo tão caótico, num mundo tão difícil, temos que derramar água boa, derramar água limpa, para que isso possa ajudar a vida de muitas pessoas. Em segundo lugar, em Atos, no capítulo 5, livro de Atos dos Apóstolos, conta uma passagem em que dois homens que foram escolhidos por Jesus para serem seus apóstolos, né, anunciadores, enviados para anunciar a mensagem do Evangelho da Vida, Pedro e João. Eles foram presos justamente porque aquilo que eles falavam passou a incomodar um determinado grupo de pessoas, né? Pessoas influentes, pessoas poderosas, né? Pessoas religiosas daquela época. E essas pessoas os encarceraram, né? Os prenderam. De madrugada, a Bíblia fala que um personagem aí transcendental, né? Um anjo do Senhor veio e libertou esses dois e disse: vão para o templo, apresentem-se ao povo e anunciem a mensagem desta vida. É nisso que eu creio, né? Que esses homens tinham dentro de si a vida Zoe, vida de Deus. Eles estavam cheios dessa vida. E o anjo falou, o mensageiro disse para os mensageiros: vão e anunciem a mensagem dessa vida. Então é nisso que eu acredito, e a partir dessa breve apresentação é que eu trago então esse início aqui, né, essa estreia do canal. Em segundo lugar, o porquê dessa camisola que eu estou usando aqui. Eu disputei, né, corri, né, uma meia maratona, minha primeira meia maratona da vida. Gente, foi um sonho realizado, né? Eu gosto de correr e essa maratona, ela me ensinou algumas coisas, né? Que todo o trajeto tem os seus momentos de que nós ficamos muito animados, depois muito cansados, depois muito arrependidos e depois nós temos que dar aí um esforço a mais para chegar até o fim. Eu lembro que no quilômetro 17, mais ou menos, gente, foram muitas câimbras e eu fui violentamente ameaçado, né, pelo espírito da derrota, né, de parar no meio do caminho. E até que apareceram duas enfermeiras que estavam a aplicar aquele gelol milagroso, aquele spray, né, que os jogadores de futebol usam quando tem as câimbras. Elas apareceram no quilômetro 18 e ali eu consegui receber aquela sobrevida muscular para chegar até o fim. Então, assim, nesse primeiro dia de 2022, eu trago essa mensagem. Você inicia hoje mais uma maratona, mais uma caminhada, mais uma corrida, que é o ano de 2022. Virão desafios, virão tantas situações para tentar fazer com que você pare no meio do caminho. Não faça isso. Haverá uma série de situações que virão contra você, mas que haja motivação no teu coração, que haja esperança, que haja fé e que haja disposição de você permanecer e perseverar para fazer aquilo que Deus quer que você faça, ok? Bom, esse cenário aqui atrás de mim, né, eventualmente ele vai mudar. Temos algumas figueiras aqui onde nós moramos. Eu quis trazer nesse primeiro dia esse cenário aqui, ó, essa figueira seca atrás de mim. E esse é o nome do quadro desse canal. Haverá alguns quadros, né, com o passar do tempo, mas eu quero deixar bem claro que essa figueira,
atrás de mim, ela não está morta, ela está apenas seca no tempo do inverno. O inverno começou cá em Portugal faz mais ou menos 10 dias e é um tempo realmente difícil, né? Um tempo frio, é um tempo chuvoso, mas nesse primeiro dia do ano, que coisa linda, irmãos, curiosamente está um dia maravilhoso. Estamos no fim da tarde, talvez você não consiga perceber, mas está um céu azul, o sol apareceu o dia todo aqui. Eu esperei só o sol baixar um pouquinho ali atrás das árvores para não ficar muita iluminação. Mas está um tempo muito agradável. E essa árvore, ela está numa fase da vida dela, né? Numa fase de reestruturação, numa fase de se recompor. A Bíblia fala que ela foi criada pelo Criador, né? Perdão pela redundância, mas para frutificar no tempo certo. E o fato de nós trazermos esse quadro para você, né, debaixo da figueira, tem esses dois motivos. Primeiro, que você vai poder acompanhar, tem essa figueira, tem essa outra cá ao lado, você pode ver aqui, ó, outra aqui, a outra mais aqui do outro lado. A gente vai mostrar aqui ao longo desse tempo algumas figueiras, que elas são uma árvore muito interessante. Você vai poder acompanhar ao longo desse ano a evolução dessas figueiras, né? A cada estação do ano, estamos no inverno, daqui a pouco virá a primavera, o verão, o outono e lá no fim do ano novamente o inverno, e você vai acompanhar como que as fases da vida, elas afetam toda a nossa existência. Cada um de nós, a criação é afetada por essas estações. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então quero que você fique bem consciente disso. A segunda coisa acerca da figueira é uma passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 43. A Bíblia fala sobre a história de um homem chamado Natanael. Jesus chamou dois homens, um chamado Filipe, e depois de encontrar Filipe, Filipe foi procurar esse amigo Natanael e disse: Natanael, venha, achamos aquele de quem a Escritura revelou acerca da vinda do Messias, achamos a Jesus, o Nazareno, filho de José e tudo mais. E nessa hora Natanael fecha a cara e diz assim: que é isso, Filipe? Por acaso pode ver alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe naquele momento, sabiamente, apenas disse: vem e vê. Isso despertou uma curiosidade em Natanael. Quando Natanael chega diante de Jesus, eu penso que naquela hora aquela classe de discípulos estava já pronta, composta, os dois últimos haviam chegado. Jesus, para aquele momento, olha para Natanael e diz assim, ele diz assim, perdoem, irmãos, e Jesus diz o seguinte: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Nessa hora, Natanael se apruma, olha para o Senhor e pergunta: de onde você me conhece? E Jesus diz: antes que Filipe te encontrasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Naquela hora, Natanael leva um susto e ele se espanta e ele declara: Senhor, mestre, tu és o Messias, tu és o Rei de Israel, tu és o Filho de Deus. E Jesus pergunta: só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você creu? A partir de hoje, coisas maiores você verá. Há duas tradições que falam acerca dessa expressão que Jesus usou com Natanael e que o fez mudar de opinião, né? Numa hora ele dizia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ato contínuo ele diz: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. A primeira teoria fala acerca de que no tempo em que Jesus nasceu, na época em que Jesus nasceu, Herodes mandou que matassem todos os primogênitos, meninos do sexo masculino de 2 anos para baixo. Né? Foi naquela altura quando os magos, né, chegaram até a cidade e o rei perguntou o que vieram fazer aqui. Eles: viemos adorar o rei dos judeus que nasceu na cidade. Ele falou: nasceu um rei aqui? Faça o seguinte, vão até lá, descubram onde esse menino está e, havendo adorado, fala comigo para que eu possa também adorá-lo. Eles foram
avisados por divina revelação, não voltem a Herodes. Nisso, Herodes, muito furioso, mandou matar todos os miúdos de 2 anos para baixo. E aí a tradição diz que a mãe de Natanael, temendo que o seu miúdo fosse também assassinado, correu para debaixo de uma figueira, fez uma pequena cova, colocou ali, forrou, colocou o bebê e camuflou com folhas de figueira e fez uma oração. Ela disse: meu Deus, não permita que meu filho seja morto, livra meu filho e que ele possa viver para conhecer a salvação de Israel, que ele possa viver para conhecer o Messias, aquele que vai libertar o nosso povo. Com mais ou menos 15 anos, a mãe de Natanael contou para ele o que aconteceu quando ele era bebê. E naquele momento que Jesus fala: antes que Filipe te encontrasse, eu te vi debaixo da figueira, os seus olhos se abriram e ele reconheceu que quem estava diante dele foi a resposta da oração da sua mãe. O rei de Israel, o filho de Deus, estava diante dele. A segunda teoria fala que debaixo da figueira era um lugar muito bom, muito aprazível para se ler as escrituras, para meditar, para orar, porque a figueira, ela produz uma copa, uma sombra muito grande, muito boa e fica muito fresco debaixo dela. Aqui ao pé de nós há uma figueira ali na quinta do vizinho, em que ele criava ali ovelhas, criava alguns animais, algumas cabras, e era muito lindo ver que no tempo do verão, aquela sombra muito grande que ficava ali embaixo, as ovelhas buscavam refúgio abaixo da sombra daquela figueira. E os estudiosos da Bíblia, né, gostavam das Escrituras, gostavam de ficar debaixo de uma figueira para orar, ler e meditar. E provavelmente Natanael, que era um hebreu, um judeu, um israelita, né, que aguardava a vinda do Messias, era alguém que acompanhava as Escrituras, alguém que orava pedindo que Deus trouxesse então o libertador de Israel naquele tempo. E talvez muitas vezes debaixo da figueira Natanael tenha chorado, Natanael tenha clamado, Natanael tenha suspirado, Natanael tenha esperançado, tenha se desesperado também, né? Várias reações da sua alma, mas pedindo que Deus respondesse a sua oração e que viesse sobre o seu povo a libertação. E quando Jesus fala com ele que te vi debaixo da figueira, ele pensou, ele é aquele que responde às orações, né? Talvez tenha vindo aquele Salmo 139, Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, antes que eu abra a boca, tu sabes de tudo, tu me conheceste no ventre ainda, quando eu estava sendo tecido dentro, no interior da minha mãe, quando nenhum osso ainda havia, o Senhor já conhecia cada um dos meus dias. Então, a partir dessa palavra, eu queria abençoar o teu primeiro dia de 2022, tá certo? Que você possa crer que há um Deus que ouve a tua oração, há um Deus que conhece a tua existência, há um Deus que conhece o teu cansaço, conhece o teu choro, ele conhece o mais profundo do teu ser. E assim como Natanael, debaixo da figueira, né, ele foi visto por Jesus, ele vê você nessa estação da vida que você se encontra. Amém? Então, se essa palavra abençoou a tua vida, eu te agradeço. Se você deixar aí, né, o seu curtir, o seu gostei, o seu like, eu não sei nem falar essas coisas ainda, né? Vou ter que me habituar com essa nomenclatura de youtuber, né? Mas eu te peço que você possa convidar outras pessoas para se assentar debaixo da figueira com a gente e nós podermos juntos sermos edificados com a palavra do Senhor. Tá certo? Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.